Graça e paz, queridos. Aqui é a pastora Luciana Regina, mais uma vez com vocês, nosso canal do YouTube, PRA, Pastora Luciana Regina. Nós estamos no nosso momento diário de leitura continuada da Bíblia, o qual eu estou aqui todos os dias para ler a palavra do Senhor para você e assim fazer com que você tenha a sua devocional, o seu momento de ouvir a palavra do Senhor, também, e assim conhecer a Bíblia Sagrada todinha, de Gênesis a Apocalipse. Então se inscreva no nosso canal, peço também para você ativar os sininhos e até, por favor, quem está tendo dificuldade, porque algumas pessoas falaram para mim que não estão conseguindo ativar o sininho de notificação, que você possa mencionar isso para mim, tá bom? Para a gente mandar alguma coisa para o YouTube, se isso estiver acontecendo, confirmando mesmo, tá certo? No mais, eu te agradeço por estar conosco e vamos embora. Amém? Hoje a leitura é o capítulo 31, deixa eu ver se é isso mesmo, 31 e 32 do livro de Números, tá? Vamos embora. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no 7º dia vocês deverão purificar-se a si mesmos e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo o que é feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: Esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo o que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E o tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500, seja pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no
ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-nos aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36.000 cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16.000 pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou da dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então, os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selo, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor. Pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas e os levaram para a tenda do encontro, como memorial para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Capítulo 32. As tribos de Ruben, de Gade, se estabelecem na Transjordânia. Capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação do gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jassar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixe que essa terra seja dada a estes seus servos como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra, depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra. Desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó,
com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para os nossos gados e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos, mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. Disse-lhe Moisés: Se fizerem isto, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada pelo Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como o meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade, mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes da família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão de aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroé, Atarote Sofã, Jassá, Joquibeá, Betenirá e Bete-Arã, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Quiriataim, bem como Nebo e Baal-meon. Esses nomes foram mudados e Sibma, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote-Jair. E Nobá conquistou Quenate e os seus povoados e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. No mais, queridos, finalizamos. Deus abençoe a sua vida. Te aguardo no próximo momento de leitura continuada da palavra. Amém? Tchau!